Olá, bem-vindo ao novo vídeo. Os dinossauros são criaturas pré-históricas que apareceram na Terra há aproximadamente 230 milhões de anos. Eles governaram a Terra por um período de mais de 160 milhões de anos. Alguns deles estavam entre os predadores mais terríveis que já vagaram pela Terra. Hoje mostraremos os 20 dinossauros mais perigosos que foram extintos. Você é novo neste canal? Certifique-se de se inscrever e ativar o sino de notificação. E antes de começar, também curta o vídeo. Número 20. O Therizinosaurus foi originalmente descoberto por uma expedição mongol em 1948 no que é hoje a formação Nemegt, no deserto de Gobi. Esses dinossauros viveram na Ásia durante o período Cretáceo Superior, aproximadamente 70 milhões de anos atrás. O gênero é conhecido apenas por alguns ossos, incluindo garras de mão gigantes que lhe deram aparência de foice. Este dinossauro era enorme, atingindo um comprimento de até 10 metros, uma altura de 5 metros e possivelmente pesando mais de 7 toneladas. Tudo sobre esta criatura foi projetado como uma máquina. No entanto, era um herbívoro lento, de pescoço longo, boca em forma de bico e corpo largo para processamento de alimentos. Seus membros anteriores eram particularmente robustos e tinham 3 dedos com garras. Essas garras eram alongadas e tinham curvatura significativa apenas nas pontas. O Therizinosaurus tinha as garras de mão mais longas conhecidas de qualquer animal terrestre, medindo mais de 1 metro de comprimento. Seus membros posteriores terminavam em 4 dedos que suportavam funcionalmente o peso, ao contrário de outros grupos de terópodes onde o primeiro dedo era reduzido a uma garra rudimentar. Número 19. Ankylosaurus é um gênero de dinossauros blindados que viveu durante o período Cretáceo Superior, aproximadamente 68 a 66 milhões de anos atrás, no oeste da América do Norte. Este dinossauro também era enorme, mas era mais curto e largo, medindo até 10 metros de comprimento e 1,80 m de altura. O anquilossauro era fortemente blindado com placas ósseas nas costas e nas laterais, tornando um herbívoro extremamente bem protegido. Ele também tinha uma cauda em forma de clava que poderia usar para se defender de predadores. O anquilossauro era um animal quadrúpede que se alimentava de vegetação rasteira. Fósseis deste dinossauro foram encontrados em formações geológicas na América do Norte, e alguns dos esqueletos mais completos foram descobertos em Alberta e Montana. Apesar de sua aparência assustadora, o Ankylosaurus provavelmente tinha poucos inimigos naturais devido ao seu tamanho e armadura formidável. Número 18. Em algum lugar entre 71 e 69 milhões de anos atrás, durante o período Cretáceo Superior, o Carnotaurus percorria a América do Sul. Era um grande predador bípede medindo aproximadamente 8 metros de comprimento e pesando cerca de 1.000 quilos. Seu nome significa touro carnívoro, devido à sua constituição muscular e chifres curtos acima dos olhos. O Carnotaurus tinha um crânio pesado e largo em comparação com seus parentes, e também tinha braços muito pequenos, com apenas 2 dedos. Além de sua armadura pesada e mordida poderosa, o Carnotaurus também era conhecido por seu comportamento altamente agressivo e vontade de lutar com outros terópodes, incluindo até mesmo o Tyrannosaurus Rex. Seu crânio foi reforçado estruturalmente para suportar a força de colisões frontais com outros dinossauros. Apesar de sua reputação como um predador feroz, alguns cientistas sugeriram que o Carnotaurus era mais um necrófago do que um caçador ativo. Número 17. 2 palavras que você nunca quer ouvir na mesma frase, principalmente por causa de outras espécies próximas a ela: dinossauro e venenosa. Sinornithosaurus viveu durante o início do período Cretáceo, no que é hoje a China. Seus fósseis foram encontrados na formação Yixian, na província de Liaoning. Era um pequeno dinossauro medindo cerca de 1 metro de comprimento e pesando cerca de 1 quilo. Como membro da família Dromaeosauridae, o Sinornithosaurus tinha várias características de pássaros, incluindo penas e um esqueleto leve. Uma característica única do Sinornithosaurus é que ele era supostamente venenoso, com dentes especializados e glândulas de veneno na parte de trás do crânio. O veneno do Sinornithosaurus pode ter propriedades semelhantes ao veneno de cobra, deixando a presa envenenada em estado de choque, em vez de matá-la imediatamente. Este é um dos primeiros casos conhecidos de veneno sendo usado como arma de caça de dinossauros. Além disso, este dinossauro tinha braços invulgarmente longos e um pulso flexível, permitindo-lhe agarrar a sua presa de forma única. A imagem de uma dessas criaturas venenosas semelhantes a pássaros estendendo seus longos braços provavelmente manteve outros dinossauros acordados à noite.
Número 16. Com um comprimento de aproximadamente 8 metros, o Gigantoraptor é o maior dinossauro oviraptorídeo conhecido e era muitas vezes maior que outros membros do grupo. Gigantoraptor, também conhecido como ladrão gigante, é um dinossauro extinto que viveu durante o período Cretáceo Superior na China, cerca de 71 a 65 milhões de anos atrás. Apesar de seu grande tamanho, o Gigantoraptor provavelmente tinha um corpo esplumado e era um corredor rápido, com pernas longas e uma constituição esbelta. Ele estava entre os dinossauros mais perigosos de sua época, mas provavelmente era um onívoro, consumindo material vegetal e animal. Algumas evidências disso vêm do formato do bico e dos ossos da mandíbula, indicando que ele podia comer material vegetal duro como frutas e sementes, mas também animais menores, como lagartos e mamíferos. Alguns cientistas acreditam que o Gigantoraptor pode ter vivido em grupos e até mesmo cuidado de seus filhotes, semelhante aos pássaros modernos. Número 15. O estegossauro também é conhecido como o dinossauro mais burro porque tinha um cérebro do tamanho de uma noz. Embora seu cérebro não fosse grande, seu corpo era, e ele tinha força muscular suficiente para compensar isso. O Stegosaurus era um dinossauro herbívoro que viveu durante o período Jurássico Superior, aproximadamente 155 a 150 milhões de anos atrás. Caracteriza-se pelas placas verticais distintivas ao longo das costas e pontas na cauda. Essas placas podiam ajudar a regular a temperatura corporal do animal. Apesar de seu grande tamanho, com uma média de até 9 metros de comprimento e pesando até 5 toneladas, acredita-se que o estegossauro tenha sido um dinossauro relativamente lento. Ao encontrar predadores, usava sua cauda pontiaguda para se defender. O Stegosaurus também é notável como um dos primeiros dinossauros descobertos e nomeados pelos cientistas, com fósseis encontrados no final do século XIX no oeste dos Estados Unidos. Embora seja um dos dinossauros mais reconhecíveis, ainda há muito sobre essa criatura que permanece um mistério para os cientistas. Por exemplo, a função e disposição de suas placas continuam a ser objeto de debate, com várias hipóteses a tentar explicar sua finalidade. Além disso, muito ainda é desconhecido sobre o comportamento, reprodução e vida social do estegossauro. Número 14. Se você acha que este dinossauro parece mais ameaçador, é porque era. Em primeiro lugar, seu nome é derivado do gênero de tubarão Carcharodon. Em segundo lugar, é conhecido por seu enorme crânio, medindo entre 1,42 m e 1,63 m de comprimento. Então imagine como era o resto do corpo. Carcharodontosaurus é um gênero de grandes dinossauros carnívoros que viveram durante o estágio cenomaniano do período Cretáceo Superior no norte da África. Foi um dos dinossauros carnívoros mais longos e pesados, pesando cerca de 6 a 15 toneladas e atingindo um comprimento de até 13 metros. Acredita-se que tenha sido um caçador formidável, que possivelmente caçava em grupos, e há evidências que sugerem que ele até caçava dinossauros saurópodes gigantes. Número 13. Você está olhando para um dos primeiros gêneros conhecidos de dinossauros, estimados em aproximadamente 228 a 201 milhões de anos atrás. Os primeiros fósseis de Coelophysis foram descobertos em 1881 pelo geólogo Edward Drinker Cope, tornando-o também um dos primeiros dinossauros conhecidos a serem descritos. Coelophysis é um gênero de dinossauros terópodes do grupo dos celofídeos, que viveu durante o período Triássico Superior no sudoeste dos Estados Unidos. Era um carnívoro bípede pequeno de corpo esguio que podia atingir até 3 metros de comprimento. É conhecido por suas pernas traseiras alongadas e delgadas e braços curtos com 3 dedos. Apesar de seu pequeno tamanho, acreditava-se que Coelophysis era um corredor rápido e ágil. Como um dinossauro altamente social, provavelmente viveu em grandes grupos e pode ter exibido comportamento social como cuidado parental. Curiosamente, pode ter caçado em grupos para dominar presas maiores. Coelophysis também é notável porque é um dos vertebrados fósseis mais abundantes já descobertos, com milhares de espécimes encontradas em um único depósito no Novo México. Número 12. Jurassic Park teria errado 2 coisas sobre o próximo dinossauro. Apesar de ser descrito como um dinossauro pequeno e venenoso na franquia Jurassic Park, o verdadeiro Dilophosaurus era, na verdade, um predador muito maior e mais formidável. Ele também não gritou ou cuspiu veneno. Dilophosaurus recebe o nome de 2 cristas finas em seu crânio, que alguns cientistas acreditam que foram usadas para impressionar parceiros em potencial ou intimidar rivais. Este dinossauro é considerado um caçador habilidoso, com dentes afiados e mandíbulas poderosas que podem derrubar presas muito maiores do que ele.
Embora seja frequentemente retratado na cultura popular com um babado no pescoço, como um lagarto com babados, não há evidências de que realmente tenha esse recurso. No entanto, evidências fósseis recentes sugerem que o Dilophosaurus era capaz de caçar outros dinossauros. Alguns cientistas acreditam que ele poderia atingir velocidades de até 48 km por hora, tornando-o um dos predadores mais rápidos de sua época. Dilophosaurus tinha dentes em forma de folha que eram serrilhados, permitindo-lhe infligir ferimentos profundos e incapacitantes em suas presas. Número 11. Majungossauro recebeu o nome da cidade de Mahajanga, em Madagascar, onde os primeiros fósseis desse dinossauro foram descobertos no início do século XX. É único entre os dinossauros terópodes porque tinha uma mandíbula inferior que podia se mover para os lados, permitindo mastigar a comida com mais eficiência. Além disso, o Majungasauro às vezes é chamado de dinossauro canibal por causa de suas características dentárias distintas, pois acredita-se que consumiu não apenas carne, mas também ossos de outros dinossauros. Embora o comportamento exato desse dinossauro não seja bem compreendido, acredita-se que tenha sido um caçador altamente adaptável, capaz de sobreviver em diferentes ambientes. Também pode ter sido um dinossauro social, pois há evidências de que vivia em grupos e se engajava em comportamentos como a caça cooperativa. Os cientistas encontraram evidências de marcas de mordidas em alguns fósseis de Majungasauro, sugerindo que ele pode ter sido atacado por outros predadores ou até mesmo envolvido em brigas com outros membros de sua própria espécie. Número 10. O Utahraptor percorria a Terra há cerca de 125 milhões de anos, muito antes da extinção em massa que eliminou todos os dinossauros no final do período Cretáceo. Com suas garras em forma de foice, medindo até 23 centímetros de comprimento, o Utahraptor é um dos maiores e mais temíveis dinossauros. Os primeiros fósseis de Utahraptor foram descobertos no início dos anos 1990 em Utah, e o dinossauro recebeu o nome do estado onde foi encontrado. Apesar de seu tamanho, o Utahraptor provavelmente era um dinossauro rápido e ágil, capaz de correr a velocidades de até 45 km por hora. Alguns cientistas acreditam que o Utahraptor caçava em grupos, empregando táticas semelhantes aos falcões ou lobos modernos para dominar presas muito maiores do que eles. Ele também podia girar suas garras em forma de foice para obter um melhor controle de sua presa, o que soa bastante assustador, não é? Número 9. O nome Mapusaurus significa lagarto da terra, na língua do povo indígena Mapuche da Argentina, onde foram descobertos os primeiros fósseis desse dinossauro. Com um comprimento de mais de 12 metros e um peso de mais de 8.000 quilos, o Mapusaurus foi um dos maiores predadores do final do período Cretáceo. Mapusaurus caçava em grupos, usando seu tamanho e força para dominar até mesmo os maiores dinossauros que percorriam as planícies da antiga América do Sul. Apesar de seu enorme tamanho, o Mapusaurus provavelmente poderia correr a velocidades de até 32 km por hora, tornando-o um predador rápido e mortal. Como muitos dinossauros carnívoros, tinha uma boca cheia de dentes afiados, que usava para dilacerar suas presas antes de consumi-las. Segundo os cientistas, o Mapusaurus é um dos maiores dinossauros carnívoros já descobertos. Pode ter sido o predador mais dominante em seu ecossistema, mas havia outros grandes carnívoros na área, incluindo o Abelisaurides, Scorpiovenator e Viavenator. Junto com o Giganotosaurus, que discutiremos mais tarde, os restos do Mapusaurus são potencialmente a evidência mais antiga conhecida de Titanossauros, um grupo dominante de grandes herbívoros do final do período Cretáceo. Número 8. Diplodocus foi um dos maiores dinossauros que já existiu, medindo cerca de 27 metros de comprimento e pesando mais de 15.000 quilos. O esqueleto do Diplodocus apresenta uma série de vértebras alongadas no pescoço conectadas por articulações esféricas, permitindo que o animal dobre o pescoço de várias maneiras. Embora tivesse uma cabeça relativamente pequena em comparação com o tamanho do corpo, tinha dentes afiados, que usava para consumir a vegetação. Além de seu pescoço longo, o Diplodocus tinha uma cauda em forma de chicote, que poderia ser usada para deter predadores ou produzir sons altos de estalo como forma de exibição ou comunicação. Esses dinossauros herbívoros viviam em rebanhos e provavelmente se alimentavam de samambaias e outras plantas pequenas que cresciam nos sistemas florestais do Jurássico Superior em que viviam. Há evidências que sugerem que o Diplodocus pode ter migrado em rebanhos, movendo-se sazonalmente para aproveitar diferentes fontes de alimento em diferentes partes de seu habitat. Número 7.
Tarbossauro foi uma espécie de dinossauro tiranosaurídeo que viveu na Ásia durante o Cretáceo Superior há aproximadamente 70 milhões de anos. Como seu parente norte-americano, o T-Rex, o Tarbosaurus era um grande carnívoro que podia atingir comprimentos de cerca de 12 metros e pesar até 6 toneladas. Fósseis de Tarbosaurus foram encontrados na Mongólia, China e Rússia. Tarbosaurus era um predador de topo e tinha uma cabeça grande e pesada com mandíbulas grossas e esmagadoras de ossos e dentes serrilhados para cortar carne e osso. Também é considerado um dos últimos tiranossaurídeos sobreviventes, vivendo até o final do período Cretáceo. Como outros tiranossaurídeos, tinha pequenos membros anteriores com mãos de 2 dedos usados principalmente para agarrar e segurar a presa. Os parentes vivos mais próximos dos dinossauros, como o Tarbossauro, são as aves, e de fato, existem muitas semelhanças entre os dois grupos, como a estrutura da articulação do quadril e as penas encontradas em alguns fósseis de dinossauros. Estudos sobre as taxas de crescimento dos tarbossauros também mostraram que eles cresceram muito mais rápido do que outros animais de tamanho semelhante, como crocodilos ou outros grandes mamíferos. Número 6. Você já deve reconhecer o Velociraptor dos filmes Jurassic World, mas na vida real, esse dinossauro do tamanho de um peru era um pouco diferente. Como os lobos modernos, os Velociraptors provavelmente caçavam em grupos para dominar presas maiores. O Velociraptor tinha um focinho alongado e esguio com um grande número de dentes afiados. Ele usava seu focinho para dar mordidas profundas em sua presa, resultando em uma morte rápida. A característica mais distintiva do Velociraptor era uma grande garra no segundo dedo de cada pé que teria sido usada para cortar e esfaquear a presa. Apesar de seu tamanho relativamente pequeno, o Velociraptor estava coberto de penas que provavelmente serviam a várias funções, incluindo isolamento e possivelmente até mesmo auxiliando no voo. Essas formidáveis matilhas viveram durante o Cretáceo Superior, no que hoje é a China e a Mongólia, coexistindo com outros dinossauros famosos. No entanto, alguns cientistas acreditam que os Velociraptors podem ter sido mais relacionados aos pássaros do que a outros dinossauros. Número 5. Se há um dinossauro que você nunca, e eu quero dizer nunca, quer encontrar em um beco escuro, esqueça tudo o que você sabe. Allosaurus era um dinossauro terrivelmente agressivo, com uma mordida pior do que o seu latido e força muscular suficiente para sustentar sua personalidade desagradável. Algumas fontes até sugerem que o Allosaurus era capaz de nadar em águas rasas ou caminhar, tornando-se uma dupla ameaça. Era um grande carnívoro bípede que viveu durante o Jurássico Superior, aproximadamente 155 a 145 milhões de anos atrás. Podia atingir comprimentos de até 10,7 metros e pesava cerca de 5.000 quilos. Também era caracterizado por uma mandíbula poderosa, garras grandes e dentes afiados. Embora o Allosauro fosse um dos maiores predadores de sua época, provavelmente também se alimentava das carcaças de outros grandes dinossauros. A forma oca das vértebras do Allosaurus é a única entre os terópodes e pode ter ajudado a reduzir o peso de sua coluna, proporcionando força adicional. Também há evidências de que o Allosaurus se envolveu em combate intraespécie, já que alguns indivíduos mostram sinais de ferimentos curados consistentes com ferimentos de batalha. O Allossauro provavelmente caçava grandes dinossauros herbívoros como o Stegossauro, mas também podia caçar animais menores quando realmente estava com fome. Número 4. Saurophaganax foi um grande dinossauro que viveu durante o Jurássico Superior, no que hoje é Oklahoma, Estados Unidos. É um dos maiores dinossauros terópodes conhecidos, com estimativas sugerindo que poderia atingir comprimentos de 12 a 14 metros e pesar cerca de 3 a 4 toneladas. O nome Saurophaganax significa mestre comedor de lagartos, refletindo sua poderosa natureza carnívora, provavelmente se alimentando de vários grandes dinossauros e outras presas. Embora não se saiba muito sobre o comportamento do Saurophaganax, ele provavelmente caçava em grupos para dominar presas grandes. Tinha uma mordida extremamente poderosa, ainda mais forte que seu parente Allosaurus. Isso é sugerido pela presença de dentes robustos em forma de colher, adequados para esmagar ossos, bem como o crânio profundo e largo que fornecia amplo espaço para grandes músculos da mandíbula. As estimativas indicam que poderia exercer uma força de mordida de até quase 1.800 kg por centímetro quadrado. Apesar de seu tamanho imponente e impressionantes capacidades ofensivas, Saurophaganax não estava no topo da cadeia alimentar no final do Jurássico. Isso ocorre porque provavelmente compartilhou seu habitat com vários outros grandes dinossauros carnívoros. Número 3.
Spinosaurus era um grande dinossauro carnívoro que viveu durante o Cretáceo Superior no que é hoje o norte da África. Estima-se que tivesse cerca de 15 a 18 metros de comprimento e pesasse cerca de 6 a 7 toneladas, tornando um dos maiores dinossauros carnívoros conhecidos da época. O Spinosaurus tinha uma estrutura distinta em forma de vela nas costas, consistindo de espinhos alongados cobertos de pele ou mesmo penas. A vela nas costas do Spinosaurus serviu a vários propósitos, incluindo regular a temperatura corporal e promover a eficiência na natação. Ele também tinha uma mandíbula longa, parecida com a de um crocodilo, com dentes cônicos que eram adequados para agarrar e perfurar presas. Alguns fósseis de Spinosaurus sugerem que era semiaquático e pode ter passado um tempo significativo na água, caçando peixes ou outras presas aquáticas. Enquanto o Spinosaurus era um predador formidável por conta própria, acredita-se que tenha coexistido com outros grandes predadores. Número 2. Giganotossauro viveu durante o início do Cenomaniano do Cretáceo Superior, aproximadamente 99 a 95 milhões de anos atrás. O nome Giganotosaurus significa lagarto gigante do sul. As estimativas do tamanho deste dinossauro variam devido à incompletude dos restos encontrados até agora. Alguns pesquisadores sugerem que era maior que o Tyrannosaurus Rex, enquanto outros acreditam que era mais ou menos do mesmo tamanho. A estimativa mais completa do animal varia de comprimento de 12 a 13 metros e peso de 6 a 8 toneladas. Com um crânio único, uma aba em forma de crista na frente do olho e uma parte da mandíbula apontando para baixo, o Giganotosaurus era altamente intimidador. Seus dentes eram comprimidos lateralmente e tinham serrilhas. Acredita-se também que fosse homeotérmico, uma forma de sangue quente que permitia um rápido crescimento. Além disso, teria sido capaz de fechar rapidamente suas mandíbulas e capturar presas com mordidas poderosas. O queixo característico do dinossauro teria ajudado a resistir ao estresse ao morder sua presa. Número 1. E como você já deve ter adivinhado, o Tyrannosaurus Rex ocupa o primeiro lugar nesta lista. O T-Rex viveu durante o Cretáceo Superior, aproximadamente 68 a 66 milhões de anos atrás, e foi uma das últimas espécies de dinossauros a existir antes do evento de extinção em massa que eliminou todos os dinossauros. Com um comprimento corporal estimado de até 12 metros e um peso de cerca de 9 toneladas, o Tyrannosaurus Rex foi um dos maiores dinossauros carnívoros que já existiu. Muitas vezes é considerado um dos animais com as mordidas mais poderosas já medidas. Em termos de capacidade de ataque, o T-Rex tinha um crânio enorme com vários dentes especializados, incluindo lâminas serrilhadas para cortar carne e ossos. Os braços do T-Rex eram curtos e há muito tempo são objeto de debate entre os cientistas. Alguns acreditam que os braços eram muito pequenos para serem úteis de alguma forma, enquanto outros acham que podem ter sido usados para se equilibrar ou para ajudar o animal a se levantar de uma posição deitada. O nome Tyrannosaurus Rex significa Rei Lagarto Tirano, um nome adequado para um predador tão formidável, você não acha? Qual dinossauro você gostaria de ver trazido de volta à vida? Diz aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha. Se você quiser ver mais vídeos que fizemos, clique em um desse na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!